Qual é a origem e a natureza da alma? Afinal de contas, o homem é uma alma ou ele tem uma alma? Se ele tem uma alma, qual é a origem dessa alma e qual é a natureza desta alma? Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para deixarmos este vídeo sobre a antropologia teológica, visto que a lição deste trimestre versa sobre a tricotomia, a doutrina do homem e a composição do homem, corpo, alma e espírito. Decidimos falar sobre a alma, a sua origem e a sua natureza. A alma é mortal ou a alma é imortal? Depois que morremos, a alma morre juntamente com o corpo ou ela continua existindo depois da morte do corpo? Ela é material ou ela é imaterial? Afinal de contas, depois da morte existe consciência da alma ou ela fica inconsciente? Bom, tudo isso está ligado a esta disciplina da teologia sistemática, conhecida como antropologia teológica ou antropologia bíblica. Eu quero convidar você a orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela sua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Eu te louvo, Senhor, por mais um momento aqui na tua presença e peço a tua bênção, a tua graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento espiritual para compreendermos a tua palavra. Venha abençoar a tua igreja, o teu povo, dando vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Há um texto bem interessante acerca da alma. Primeiro é Mateus capítulo 10, 28, mas eu gostaria de fazer a leitura sobre um texto áureo, usado principalmente pelos aniquilacionistas, ou também conhecidos como mortalistas, ou tnetopsihitas, ou seja, são termos intercambiáveis para designar aquelas pessoas que confessam que a alma morre por ocasião da morte do corpo. Argumento esse com o qual a Bíblia não concorda. E, por esta razão, nós, como povo da Bíblia, também não concordamos. Vamos examinar esse texto? Está escrito assim, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, a partir do momento que um aniquilacionista lê esse texto, a defesa que ele vai fazer acerca da antropologia teológica é que o homem não tem uma alma, mas o homem é uma alma. Sendo assim, na visão aniquilacionista ou mortalista, por ocasião da morte do corpo, também existe a morte da alma. Ou seja, eles acreditam que a alma morre juntamente com o corpo, visto que o homem, no pensamento aniquilacionista, não tem uma alma, mas é uma alma. Se ele é uma alma, morrendo um, morre tudo, não sobra corpo, nem alma e nem espírito. Mas será que é isso que o texto está querendo dizer? É lógico que não. Em primeiro lugar, o autor bíblico, que é Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, não tinha como finalidade descrever de uma forma completa a composição do homem, levando em consideração que a revelação ela é progressiva, ou seja, Deus pouco a pouco vai revelando o seu projeto, ou uma doutrina, pouco a pouco ela vai sendo desenvolvida até a sua revelação completa e final. O que o texto aqui apenas quer dizer é que Deus criou o ser humano. E esse ser humano, que é aqui descrito como Nefesh Hayah, ou seja, um ser vivente, ele é um ser composto,
mas aqui no texto, a finalidade do autor não é dizer se ele tem corpo, alma e espírito, mas apenas que o ser humano foi criado, foi feito por Deus, conforme o projeto do capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis, onde nós encontramos a seguinte verdade. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Percebe? Aqui nós temos aqui um projeto de Deus de criar o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. No capítulo 2, 7, ele vai dizer de onde esse homem foi tirado. Foi tirado do pó da terra. Portanto, aqui a finalidade não é dizer se a alma é mortal, se ela é imortal, se o homem tem ou não uma alma, mas apenas dizer e confirmar que Deus fez o homem. Primeiro, a sua imagem e semelhança, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, e depois, de onde esta matéria foi tirada. O corpo foi tirado do pó da terra. Muito bem. Então, nós vimos aqui que este argumento de dizer que o homem é uma alma e que essa alma morre, não dá para nós defendermos a partir do texto que aqui foi apresentado, com o contrário daquilo que fazem os mortalistas ou aniquilacionistas. Baseando-se apenas nesse texto, eles já encontram argumento também para dizer que o homem não tem uma alma, mas é uma alma, e que tudo se acaba por ocasião da morte do corpo. Bom, como nós concordamos que o homem não é uma alma, mas que ele tem uma alma, de onde nós vamos extrair esse elemento, de onde nós vamos aurir este argumento, melhor, de que o homem realmente tem uma alma? Aí nós vamos para o texto áureo do Novo Testamento, que está em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. Jesus deixa isso muito claro. Está escrito assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Bom, isso aqui já é um fato. Jesus já está dizendo algo que é totalmente diferente daquilo que defende o aniquilacionista. O aniquilacionista diz que o homem é uma alma e por ocasião da morte do corpo, morre também a alma. Só que Jesus, aquele que tem autoridade para falar sobre o assunto, até porque foi ele que formou o homem, ele conhece o homem nos detalhes, célula por célula, ele tem um argumento totalmente diferente daquele apresentado pelos aniquilacionistas. Olha o que ele diz: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Em outras palavras, o homem tem poder de matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. Com isso, Jesus está dizendo: a alma não morre por ocasião da morte do corpo. Se ela não morre por ocasião da morte do corpo, é fato que, primeiro, a natureza da alma, ela é imortal. Segundo, ela é imaterial. Se ela é imortal e se ela é imaterial, por ocasião da morte do corpo, ela continua existindo e de modo consciente. E quando nós falamos que ela continua existindo de modo consciente, nós estamos advogando um estado intermediário, ou seja, um intervalo que existe entre o momento que morremos e o momento que ressuscitamos. Entre o momento que morremos e ressuscitamos, morre o corpo e a alma continua existindo dentro deste intervalo. E existindo como consciente, na passagem do rico e Lázaro, o rico está consciente de tudo que está acontecendo e do que ele deixou na terra.
Quando você vai para Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 9 a 11, novamente temos almas conscientes clamando debaixo do altar de Deus. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, as almas estão diante do trono de Deus. E quando para o Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4, estas almas estão aguardando a ressurreição do corpo. Logo após a grande tribulação, não imediatamente, mas depois da grande tribulação. Para que com corpos elas possam entrar no milênio. O apóstolo Paulo diz que tinha desejo de partir para estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, 23. E o ex-ladrão na cruz, ele pede para entrar com Jesus no paraíso. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que é que Jesus disse? Ainda que o ex-ladrão não disse ao paraíso. Quem disse isso foi Jesus. Ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta imediata de Jesus é: hoje estarás comigo no paraíso. Então, estas almas, primeiro, são imateriais. Segundo, imortais. Terceiro, elas estão conscientes. Então, a natureza da alma. A alma é imaterial e a alma é imortal e a alma continua consciente após a morte. Não devemos ter medo de fazer esse tipo de afirmação. Talvez alguns tenham receio de afirmar pelo fato da segunda parte do versículo aparentemente parecer dizer o contrário, como está escrito aqui, por exemplo: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas olha que interessante. Deus é todo poderoso? Ele é, mas ele não pode fazer tudo. Não pode fazer tudo o quê? Tudo que seja incongruente, tudo que seja absurdo. Por exemplo, Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode deixar de existir. Deus não pode negar-se a si mesmo e Deus não pode mentir. Também, da mesma sorte, Deus não pode aniquilar a alma. Ele não pode porque ele não tem poder, ou não pode porque isso é um absurdo e incongruente? Ele não pode porque isso é um absurdo e é incongruente. E por que é incongruente? Porque a questão da mortalidade ou imortalidade da alma está diretamente atrelado ao conceito que Jesus tem acerca do castigo e também da duração do fogo do inferno. Quanto ao castigo, ele disse o seguinte, que o castigo será eterno. Mateus 25, versículo 46. Ele diz que os ímpios irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. No mesmo texto onde diz que a vida é eterna, também diz que o castigo é eterno. Se o castigo não é eterno, segue-se que a vida não é eterna. Se a vida é eterna, segue-se que o castigo também será eterno. Ora, mas como o castigo pode ser eterno se a alma será aniquilada? Então não faz o menor sentido. Da mesma sorte, e vale lembrar que 2 de Pedro afirma que os ímpios já estão sob castigo nesse exato momento. Por outro lado, Jesus diz que o fogo do inferno será eterno. Basta você ler Marcos 9, 43 a 48. Lê também Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e versículo de número 11. E ainda Apocalipse 20, versículo de número 10 e versículo de número 15. E outros textos paralelos mostrando que o fogo é eterno. Por exemplo, Mateus 25, 41. Então, se o castigo é eterno e o fogo é eterno, há necessidade de uma alma imortal. Porque como é que você vai aplicar um castigo eterno e um fogo eterno sobre algo que não existe? Não faz o menor sentido, é incongruente, é anacrônico, é totalmente desproporcional. Por esta razão, a alma, continuamos, ela é consciente, continua consciente após a morte do corpo. Segundo, ela é imaterial. E terceiro, ela é imortal. Então veja, que quando Jesus diz o seguinte no 28, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, esse perecer é fazer com que ela eternamente viva distante da comunhão com Deus. Não é aniquilar, aqui não está
em questão a aniquilação. Só que a parte disso, nós temos aqui uma verdade espiritual. Se a alma, por ocasião da morte do corpo, ela não morre, é fato que ela entra num estado intermediário. Como é o caso, por exemplo, de Abel. Abel foi a primeira pessoa a morrer no planeta Terra. Uma vez que Caim teve poder para tirar a vida dele, mas não a alma, o corpo de Abel desapareceu, mas a sua alma continua. Assim como muitas pessoas, tanto justos quanto os ímpios, que morreram, as suas almas continuam existindo. Bom, que a alma é imaterial é um fato. Que a alma continua consciente também é um fato. E que ela é imortal, acabamos de concluir esse pensamento. Resta-nos agora falar sobre a origem da alma. Olha, em se tratando da origem da alma, nós temos 3 versões, ou 3 teorias. A primeira é chamada criacionista. A segunda, ela é chamada de pré-existencialista. E a terceira, de traducionista. Ou numa ordem diferente, a primeira, ela é uma pré-existencialista, a segunda, criacionista e a terceira, traducionista. O que diz a visão, eu sempre acabo querendo inverter aniquilacionista com pré-existencialista. O pré-existencialismo parte da perspectiva de que nós existimos antes de existir, ou seja, que as almas já existiam antes da sua existência. Esta é uma visão meramente filosófica, platônica e também espírita, que acreditam que Deus criou todos os espíritos ignorantes para depois habitarem um corpo. E na medida que esses corpos vão evoluindo, então essas almas ou esse espírito também, ou melhor, na medida que os corpos vão praticando o que é bom aqui na Terra, esses espíritos vão evoluindo até chegar a ser um espírito iluminado. Mas isso não tem amparo nas escrituras sagradas. A segunda visão, ela é conhecida como criacionista. O criacionismo parte da perspectiva de que Deus, a partir do momento da concepção do óvulo da mulher, Deus cria uma alma nova e coloca ali para que haja vida. Então, uma alma nova é colocada. E muitas vezes eles confundem com a questão do espírito, descrito em Zacarias 12:1. Falando do espírito, acabam virando dicotomistas. Então, em suma, o criacionista acredita que a origem da alma, ela vem diretamente de Deus, ou seja, uma alma nova é criada e colocada ali naquele óvulo fecundado, ok? Então, uma alma nova. Agora, a grande questão é, se uma alma nova, ela é criada, é fato que essa alma não tem pecado. Como é que ela vai ter pecado? Ah, mas o pecado é quando ela entra em contato com a carne. Então, o pecado está na carne? Vamos virar agora um platonista? Vamos entrar pelo maniqueísmo, que a matéria é má? Porque é isso que defendia o platonismo. É isso que defendia os maniqueus, os ascetas, os gnósticos. Não, o pecado não está no corpo. O mal não está no corpo. Deus criou tudo muito bom, tá? Então, essa doutrina, ela tem um outro problema. Porque se Deus criou uma alma perfeita, logo a pessoa, quando nasce, não é pecadora. Visto que o pecado não está no corpo, mas é na alma. Então, se Deus criou uma alma nova, esse homem não peca porque é pecador, mas ele se torna pecador ao pecar, ao aprender a pecar. Isso acaba entrando nos conceitos materialistas, filosóficos, comunistas até mesmo. Então, que o homem, na verdade, ele não é um ser pecador. Ele aprende a pecar. O problema não está no homem, está no meio ambiente em que o homem vive. Aí que ele aprende a pecar. Olha só que problema sério. O outro problema, a universalidade do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Mas como assim? Se a alma é nova,
Como é que Adão teve influência, a queda de Adão teve impacto nesta alma que foi criada diretamente por Deus? Não pode ser, porque Deus, olha só o que diz lá em Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é perfeito, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus é boníssimo, Deus é justíssimo, Deus é santíssimo. Tudo que é de perfeição está em Deus, e Ele, como um ser perfeito, não poderia ter criado algo imperfeito e pecador. Que se Ele coloca uma alma pecadora, poxa, então o pecado vem de Deus? A origem do pecado está em Deus? Tudo que nos resta então é pensar dentro da perspectiva traducianista. O traducionismo, ainda que é uma teoria como as demais teorias, e encontra resistência principalmente pelo criacionismo, ela responde melhor essa questão. Porque na visão traducianista, a alma não é criada diretamente por Deus nova e colocada no homem. A alma é criada por Deus através do homem. Olha só, através do homem, porque Deus deu autoridade para que o homem ele fizesse outro ser igual a ele. Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo de número, deixa eu ver aqui, se é o 3, a Bíblia diz que Adão, deixa eu ver se é o 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. A partir da queda, o homem foi reproduzido de acordo com aquilo que Adão era, um ser caído. Então ele reproduz outro ser caído. Ah, mas o homem tem poder, o homem sendo material, tem poder de criar aquilo que é imaterial e espiritual? Mas quem disse que o homem é só matéria? O homem é corpo, alma e espírito. O homem também é espiritual. E não podemos nos esquecer que isso não está no homem, essa autonomia. O homem não tem um atributo divino chamado aceidade, ou seja, de si mesmo e por si mesmo. Tudo que o homem não é de si mesmo e por si mesmo, é uma concessão divina. Logo, essa capacidade para fazer um ser semelhante a ele, com toda essa composição corpo, alma e espírito, não partiu dele, mas partiu de Deus, que lhe deu essa autorização e esse poder para reproduzir um homem igual a ele. E daí nós justificamos a origem do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens. Através de quem? Através do primeiro casal, ou mais precisamente de Adão, o nosso representante, o nosso cabeça federal da raça humana. Ele, como árvore contaminada, tudo que veio dele tornou-se contaminado. O pecado veio por Adão, não veio por Deus. O pecado entrou no mundo através de Adão e se espalhou no mundo através de Adão. Então, o traducionismo responde melhor essa questão sobre a universalidade do pecado, sobre a origem do pecado e como ele passou para toda a humanidade, como ele contaminou o ser humano. Todo aquele que é descendente de Adão é contaminado pelo pecado. Aí você pode me perguntar, mas e Jesus? Bom, Jesus é outro caso. Perceba que Jesus, ele veio de Maria, mas ele não teve o concurso sexual masculino. Ele foi concebido por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de modo tal que aquele, conforme disse o anjo Gabriel a Maria, aquele ente querido que há de nascer, será chamado Filho de Deus, porque nasceu puro, nasceu sem pecado. Porque ela questiona, fala, mas como uma mulher como eu, pode ter um filho? E aí é dito para ela de que maneira Jesus iria ser concebido, por obra do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui, olha. Eis que conceberás, disse o anjo, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria, Lucas 1,34, ao anjo,
como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele nasceu, ele foi concebido, melhor, por obra do Espírito Santo, de modo tal que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 7 e versículo de número 26, olha aqui o que o escritor aos Hebreus vai dizer aqui em 7:26. Ele diz aqui o seguinte, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus, portanto, ele foi concebido de um modo sobrenatural, apesar de ter a origem Maria. E Maria é descendente de Adão, logo era para Jesus ter nascido pecador, não nasceu pecador por conta da obra do Espírito Santo, conforme lemos ali em Lucas 1, 33, 34, 35. Agora, fora Jesus, todo ser humano que nasce é pecador. Não é pecador porque peca, é pecador porque nasce pecador. E por que nasce pecador? Porque tem a sua origem em Adão. A sua alma, o seu espírito, o seu corpo vem de Adão. Mas é Adão que teve esse poder por si mesmo? Não. Deus outorgou este poder. O ser humano é um ser espiritual. Ele é um ser material, mas é um ser espiritual. Tem duas partes no homem, alma e espírito, que são imateriais, espirituais e imortais. E o Deus Todo-Poderoso agraciou o homem, concedeu a ele esse poder, essa autoridade, para que ele reproduzisse um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança também. Ainda que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas esse homem tem o poder de reproduzir outro ser igual a ele. Então, moralmente decaído, pecaminoso. O homem foi criado por Deus moralmente santo, perfeito, mas por conta da queda, hoje ele é reproduzido moralmente caído, perdeu a santidade moral. Com a queda, com o pecado, ele sofreu a depravação total. Não há nada no homem que não tenha sido contaminado pelo pecado. Mas apesar disso, a sua liberdade, seu livre-arbítrio não foi aniquilado. Ele continua sendo a semelhança de Deus, mas carregando essa semelhança de Adão, que é a queda, que é o pecado, que é esse lado sombrio do ser humano, cujo projeto não é um projeto de Deus, de um homem pecador. Portanto, está aqui, nós falamos sobre, primeiro, a natureza da alma, que a alma é imaterial, ela é imortal e depois da morte ela continua consciente. Segunda parte, apresentamos aqui o argumento de que esta alma, ela é imortal, ou melhor, de que esta alma, ela tem uma origem. Falamos sobre 3 origens. Primeiro, o pré-existencialismo. Segundo, o criacionismo. E terceiro, o traducionismo. E defendemos o porquê o traducionismo responde melhor a questão sobre a origem da alma. E aqui está então a nossa contribuição. Você que vai trabalhar a revista de escola dominical, que a primeira aula será amanhã, domingo, você já tem então esse subsídio teológico e espero que tenha contribuído com você que é professor ou com você que é aluno que está assistindo essa aula. Beijo no coração de todos, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.